Vanessa, Bem, bom dia a todas, todos e todes. É um prazer a gente estar aqui novamente numa bela manhã de sábado com vocês, pessoas profissionais comprometidos com a educação, com o serviço social na educação, pessoas com muita vontade de debater a sua prática, de aprender, de trocar experiências. Eu sou a Carmen Ferreira Barbosa, sou a atual presidenta do Conselho Regional de Serviço Social de Mato Grosso do Sul, e juntamente com meu colega Valks, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia, nós vamos fazer um histórico para vocês breve da implementação da Lei Mato Grosso do Sul. Valks. Bom dia a todos e todos. Meu nome é Valques. Atualmente estou na presidência do CRP 14, mas militante desde muito tempo, né? Desde a época da faculdade, no movimento estudantil. Passei também pelo Sindicato dos Psicólogos. Estive uma gestão anterior no CRP e atualmente nessa gestão como presidente. E no processo, inclusive, dessa lei, acompanhei desde muito tempo, né? Na gestão passada, a presidente anterior do CRP, que mais estava pela função, né, de presidência, ela que mais estava presente nas reuniões, né? A gente tem uma coordenaçãozinha local aqui de implementação da lei, que depois a Carminha pode falar melhor. E a Marilene Kowalski, pela presidência, ela estava mais presente, mas desde o início eu sempre acompanhei, né, todo o processo, e aí depois de assumir a presidência, fiz aí essa dupla dinâmica com a Carmen, né, e a gente tem atuado muito fortemente no contato aí com as diversas autoridades, né, poder executivo, legislativo, para a implementação dessa lei. E, além disso, né, profissionalmente, tenho experiências em outras áreas, né, clínica. Hoje também atuo no plano de saúde aqui do estado, e na militância aí da vida, né, nos mais diversos espaços de luta social da classe trabalhadora, a gente se encontra por lá. Acho que é isso de apresentação, assim, Carmen. Né? Então, gente, eu atuei como assistente social durante 30 anos na Prefeitura Municipal de Campo Grande, Secretaria Municipal de Assistência Social, depois Secretaria Municipal de Saúde. Fui superintendente no governo Zeca, nos anos 2000, na antiga Fundação Promosul, juntamente com a companheira Valdete Barros, que é uma assistente social de grande referência nacional, que é aqui de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, com a professora Heloísa Castro Berra, assistente social, que foi secretária de Estado também, que é uma referência para nós. E hoje ela é a vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, a Heloísa Castro Berra. E eu também atuei nos anos 80 nos movimentos populares, também nos sindicatos assistentes sociais, no partido político de esquerda, evidentemente, assistente social, geralmente, né? A gente tem uma linha crítica de visão de mundo e não dá para ficar, tem que ficar no partido de esquerda quando opta, né, por essa questão partidária, né? E também eu atuei no CDDH, Centro de Defesa de Direitos Humanos, e então a gente fez durante muito tempo, com a abertura política nos anos da ditadura militar, nos anos 80, a gente despertou esse lado político muito fortemente
para a gente fazer um trabalho na linha da democratização do país, da redemocratização do país. Então, a gente atuou no sindicato, depois no partido político, e isso tudo me despertou muito para essa visão de, de que a gente precisa atuar de forma mais coletiva para a gente alcançar algumas mudanças, alcançar, trabalhar na linha de defender direitos, né? E nesse sentido a gente vem. Eu aposentei, mas não aposentei, porque em 2015 eu saí, né, da formalidade do trabalho, mas estou aqui na militância, né, contribuindo com a minha categoria profissional, enquanto a gente tem força, saúde, né, para estar atuando, fazendo esse trabalho, que não é fácil. Precisamos de muito apoio, porque sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Mas a gente precisa fazer aquela coisa da vanguarda, puxar, né? Então, isso é importante. E o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, é um parceiro, né, muito forte, muito bom para o CRES, e juntos nós temos feito a diferença quando atuamos, né, junto aos partidos políticos, às câmaras de vereadores, à Assembleia Legislativa, ao Poder Executivo, governo, prefeituras, levando essa demanda, que é a implementação da Lei 13.935 de 2019. Infelizmente, essa lei ela foi promulgada, aprovada em 2019, às vésperas da pandemia. E com essa questão da pandemia, atrasou todo o processo, né? Foi feito aquele decreto em todos os municípios do país, proibindo todo e qualquer financiamento para outras áreas que não fosse da saúde, né? Então, não podia contratar, não podia fazer nada. E, com isso, a gente recebia sempre a mesma resposta. Não podemos, tem um decreto que impede, não é possível fazer nada nesse momento. E assim nós ficamos nessa questão mais de base, de conversar com a categoria, para que, em nível de municípios, as assistentes sociais, junto com as psicólogas e psicólogos, começassem, né, fizessem a conversa com seus agentes políticos e com gestores, divulgando a importância de implementar essa lei no município. E, dessa forma, os nossos conselhos enviaram ofícios para todos os 79 municípios, informando da existência da lei e da observância, né, que é uma lei federal que precisa ser implementada. Não é necessário que haja uma regulamentação para que ela seja colocada em prática, né? O ideal seria que tivéssemos regulamentações, leis locais para definir todas as questões referentes à implementação dessa lei, porque essa lei ela deixa muitas brechas, ela é muito objetiva, curtinha, e fala apenas assim: institui a inserção dos profissionais assistentes sociais e psicólogos na educação básica. Na educação básica. Não fala em unidades escolares, não fala que tem que ser profissional daquela política, a lei fala que tem que ser daquela política, só que os administradores, muitas vezes, trazem o profissional da saúde ou da assistência social para atuar na Secretaria
de educação, quando a lei não diz isso. A lei é clara nesse sentido. Os profissionais devem ser inseridos na política de educação básica. Então, a gente tem visto, nós vamos mostrar agora uma pesquisa para vocês, que mostra que os gestores lançam mão desse recurso de transferir profissionais da saúde, da educação, da saúde e da assistência social para a educação. Então, essa é uma luta, é um desafio, né? Não é fácil, porque eles precisam, a gente precisa estar mobilizado para fazer valer os direitos. Infelizmente é assim. Se não nos mobilizarmos, não nos fortalecermos em nível de município, local, as coisas vão passando e vão ficando para trás. Então, é muito importante que e nós temos, o Conselho Regional de Serviço Social tem os núcleos do CRES em vários municípios, em várias regiões do estado já. Então, a gente conversa com os núcleos chamam os municípios, e a gente faz um pouco dessa discussão de como vamos fortalecer e implementar a Lei 13.935 em cada localidade, em cada município. E na esfera estadual, nós tivemos vamos dizer assim, podemos dizer assim, tivemos um certo avanço. Por quê? Porque o Estado entendeu que precisava ter, no mínimo, uma dupla, né? Um assistente social e um psicólogo nas suas regionais do Estado. A Secretaria Estadual tem 12 regionais no Estado. E aí ela lotou assistentes sociais. Naquelas regionais maiores, como Dourados, eles lotaram 2 duplas. Três Lagoas também, Corumbá, nos municípios maiores. E assim eles fizeram uma lotação inicial de 26 assistentes sociais e 26 psicólogos. Só que o contrato foi um contrato temporário de trabalho e precarizado. Essa é outra coisa que a lei não fala nada de como que vai ser a forma de contratação, nada disso. Então, a gente precisa garantir isso na regulamentação, que a gente defende lotação por unidade escolar e com concurso público. E então essa é uma luta grande, não é fácil fazer isso. Aqui na capital de Mato Grosso, concluindo o estado, depois disso, depois de passados 2, 3 anos, eles viram já uma mudança, uma necessidade de melhorar, de implementar esse grupo. O grupo está fazendo diferença nas regionais. Trabalham muito, viajam de um município a outro, porque é regional, então já estão com um projeto de contratação de mais profissionais. E agora tivemos uma reunião com o secretário estadual de Educação, junto com o Ministério Público, e ele já nos garantiu que sairá um concurso público e melhorará um pouco mais o salário. Então, isso já é uma boa notícia. Agora, capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que deveria ser um exemplo para o Estado, até hoje não implementou. Faz 3 anos que nós vimos conversando, debatendo, e não chegamos a um acordo até hoje. Então, é muito difícil, sabe? Depende de forças políticas. Muitas vezes as forças são conservadoras e não querem, alegam que Campo Grande tem um projeto que chama humani, Valorização da vida. valorização da vida. Exatamente, obrigada, Givaldo. Esse projeto ele tem um foco mais psicológico, vamos dizer assim, um foco em saúde dos adolescentes em situação de questões de saúde mental, de comportamental, coisas assim. Então, esse projeto, ele lida nessa questão mais fortemente. E tem alguns psicólogos e assistentes sociais. E aí alegam que eles estão já cumprindo a lei, porque eles têm esse projeto em funcionamento. Só que a gente diz o seguinte, esse projeto é bom,
é, é importante, mas ele não, não responde a tudo que a Lei 13.935 propõe, né? Ele é específico demais, mas ainda assim não conseguimos, mas estamos aí brigando, conversando com políticos, com gestores, com a sociedade, já fizemos audiências públicas em nível de município, em nível de estado, e é uma luta, né, gente? Como disse né, a professora ontem, né? Professora, esqueci o nome dela, perdão. Professora Marcela, Ela disse, foi bem clara, ela falou, gente, a luta vai sempre existir, vivemos uma sociedade de contradições, e nunca vai ser. Temos que estar sempre questionando e tentando efetivar direitos, porque eles não são para todos. Numa sociedade capitalista, nunca é para todos. E então, a gente, assim, eu vou passar a palavra para o Valks, que ele deve ter coisas mais a complementar, e dizer que estamos aqui, né? Não vou dizer, vocês verão pela pesquisa como que está o Estado, né, nessa questão. Desde 2019, já estamos em 24, e as coisas parece que ainda estão muito devagar, mas faz parte, gente. Muito obrigada, tá? Valps, Gente, dizer que desde antes da lei ser aprovada, foi formada uma coordenação nacional, né, por representantes do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho Federal de Serviço Social, da FENAPSE, Federação Nacional dos Psicólogos, a ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino e Psicologia Escolar e Educacional, e a ABEPS, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. E aí a gente tentou reproduzir essa coordenação também aqui no estado. Então tem os dois CRs de psicologia, serviço social, aí tem também representantes dos sindicatos, né, dos dois, e das associações, né? Eu acho que a gente não tem todas aqui no estado, mas as que tem representações, né? Essa coordenação antes ela estava se reunindo com maior frequência. Atualmente tem as reuniões não estão acontecendo tanto, mas existe lá um grupo de WhatsApp que a gente vai circulando informação quando tem alguma atividade, alguma coisa, né? As pessoas vão se prontificando para assumir tarefa, para participar da atividade, né? Mas a gente sabe que na prática, né, quem tem mais estrutura para colocar à disposição da luta são os conselhos, né? Porque tem funcionários, tem toda uma questão, um suporte por trás que dá essa musculatura maior para os conselhos conseguirem ter essa articulação política, conseguirem ter dados, informações, né, para poder ajudar nessa articulação, nesse debate aí com relação à implementação da lei. Dizer também que esse projeto que acontece aqui em Campo Grande, ele tem um foco muito grande na questão da prevenção ao suicídio. É, e a gente, né, a Carmen, eu tenho dito a todo momento, a gente tem feito um esforço de não criticar o projeto, na verdade, né, de dizer que é importante, né, é legal, tem, Campo Grande tem Não taxas sei se muito tem imagem, mas ele altas está atingindo pessoas com doenças mentais, sabe? gente, quem que está com o microfone aberto, por favor, tem que fechar. Adriana desculpe. Deixa eu ver aqui quem que está com o microfone aberto. Precisa fechar, por favor. Acho que já fechou. já Certo. fechamos. Continuar.
Então, Campo Grande tem uma taxa muito alta suicídio entre adolescentes e jovens, e autolesão também, né? Então, a gente, de toda forma, tenta não criticar o projeto a partir dessa perspectiva, dizer que é importante que essa população de estudantes que sofrem de alguma forma, né, por essa questão, precisa ser atendido, ok. Mas é necessário cumprir a lei, e esse projeto, por si só, ele não tem esse objetivo, né? Ele tem um objetivo completamente diferente, valoroso, ok, mas a lei é para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes e das estudantes, né? Então, a gente tem feito muito esse debate, né? Como a Carmen falou, muitas prefeituras ainda insistem na cedência do psicólogo que está na saúde para atender as escolas, na cedência do assistente social que está na assistência social para atender as escolas, né? E não é isso que a gente entende, né? Até pelo perfil profissional dessas pessoas, que é uma atuação completamente diferente. Uma outra situação, né, Dourados teve um avanço assim, não foi um passo, foi meio passo. Eles fizeram um concurso público e haviam vagas específicas para psicólogos e assistentes sociais na educação. Mas na época, a ementa que ia cair na prova não tinha nada a ver com educação. Pelo menos no nosso caso da psicologia, a gente olhou lá e tinham coisas da área clínica, da área organizacional, né? Mas não tinha nada da área escolar e educacional. Nós fizemos um movimento de conversar com a prefeitura e com a banca que estava organizando aquele concurso público para que fosse alterado essa parte, né? E a gente conseguiu fazer isso com muita agilidade dos prazos lá correrem, de fechar a inscrição, e foi possível ser feita essa alteração. Porém, todavia, entretanto, isso já passou mais ou menos um ano, e a informação que a gente tem é que os profissionais que foram chamados, quem passou, está atuando somente na educação especial. E não tem profissionais de psicologia e assistência social atuando nas outras áreas, né? E a resposta da prefeitura é que está atendendo a contento, já chamou lá um número mínimo de vagas e é isso mesmo, né? E é uma outra parte que a nossa lei acaba sendo deficitária, que ela não diz a quantidade de profissionais, né? E a gente precisa avançar nesse debate. Ora, é uma dupla por escola? Ok. Não dá, não tem dinheiro para ser uma dupla por escola, vai ser uma dupla para atender quantos, então? Quantas escolas, né? Qual região? Tem como fazer um cálculo aí, um quantitativo de estudantes, né? Cada escola tem número X de estudantes, é possível, né? Uma dupla de profissionais ficar responsável por uma população de quantas pessoas, né? Não tem isso. E a gente tem muita dificuldade de avançar nessa situação pela imensidão do país, pelas realidades que são completamente diferentes em cada estado e município, né? Então é muito difícil estabelecer uma regra para isso. Então é algo que a gente imagina que vai acabar acontecendo muito na luta de cada território ali, né? Então a gente precisa mobilizar a categoria, por exemplo, da região de Dourados, que é o caso que eu estou falando, né? Para poder pressionar o poder público e dizer, olha, não é só educação especial, né? Todo mundo precisa e o número também não está atendendo à necessidade. E também não é só os estudantes, né? Também precisa atender é, os trabalhadores da educação, a comunidade escolar, né? Então, eu acho que a gente precisa tentar avançar nesse ponto.
Uma outra situação, a gente tem uma celeuma aí, né, que não é só os poderes públicos, não são só as prefeituras que querem que a gente não seja da educação, que a gente seja da saúde ou da assistência social cedida para a educação, né? A gente, às vezes, enfrenta também uma resistência dos próprios professores, né, mais especificamente de algumas lideranças sindicais, e tem resistência, né? Por conta de não ter essa compreensão do todo, achar que a gente vai morder um pedaço ali dos recursos públicos para a educação que seriam para atender os trabalhadores da educação, né? Como se nós não fôssemos também da educação, né? E aí houve até nota, né? De repúdio de entidade nacional da educação falando sobre esse assunto. E aí uma medida que está sendo feita para enfrentar essa situação é um outro projeto de lei que inclui na LDB os profissionais de psicologia e assistência social. Então já tem um projeto de lei tramitando, que é da Érica Cocai, para incluir, né, que é na LDB tem a discriminação de todos os profissionais da equipe, né? E seria acrescentado lá também. A gen- é, Seria um avanço, né? Eu acho que acabaria com essa discussão. Porém, se a 13.935 levou 20 anos para ser aprovada, né? Já dialogando ontem com a companheira que fez a fala de abertura, imagina quantos anos não vai levar para incluir na LDB, né? Mesmo a gente já tendo uma lei anterior. Então, não acho que seja um passo errado, acho que a gente precisa continuar lutando por essa inclusão, mas também precisamos avançar em outros campos, né? Porque senão, se a gente esperar essa lei ser aprovada, vai estar, sei lá, na minha quinta geração ali, filho, neto, bisneto, e a gente não vai ver isso se concretizar na prática. Acho que é isso, Carminha, falei demais já. Falou não, falou o suficiente, falou bem. Valks, agora a gente nem vai abrir para o debate ainda, porque nós vamos complementar essa discussão com a apresentação da pesquisa do Ministério Público. E aí sim a gente abre para o debate, tá, gente? A nossa intenção é terminar nosso trabalho aqui do encontro até 10 horas. Ainda tem a professora Deusolita para falar e vai ter debate depois. Então, vamos rapidamente iniciar com a apresentação da pesquisa. Vanessa, pode colocar aí. Tô abrindo aqui, Carminha. Certo. Dizer para vocês que essa pesquisa foi uma iniciativa da procuradora do Ministério Público, a doutora Vera Vieira, uma companheira, uma parceira e tanto aí nessa luta do Mato Grosso do Sul, da implementação da lei, e ela teve a iniciativa de pedir para todas as comarcas do estado enviarem informações sobre a implementação da lei. E com essas informações que chegaram até ela promoveu, ela elaborou e montou esse trabalho demonstrativo da situação. Então, vamos lá. Começando, são 79 municípios, desses 79, porque ela pediu, né? Pediu que o município informasse se tinha assistente social e psicólogo lotado na Secretaria de Educação. Então, 3%, 3,8% respondeu que não, outro respondeu que, que, que não, respondeu parcialmente,
e a maioria, 56, 79,89%, respondeu que sim, que implementaram a lei. E 11% respondeu que parcialmente estava implementando a lei. Esse parcialmente a gente entende que talvez seja colocando, emprestando profissionais de outras áreas, né? E outros ainda não 9, 10, 11, 12, 13% dos municípios do estado ainda não implementaram. Pode passar, Vanessa. Forma de contratação. Concurso, processo seletivo, 32% dos psicólogos. Vou deixar isso aqui para o Valks comentar. Eu vou comentar dos assistentes sociais. 36% processo seletivo, concurso público 46%, que já tem nesses municípios. Quantos municípios aparece aí? Aparece um, né? Eu não sei se a gente pode dizer que isso aqui é uma questão assim que está realmente correto, porque aparece o número 1, né? Ah, não, 1 é de assistente social contratado, né? Essas formas de contratação aqui, a gente não sabe se de fato é concurso público para a educação ou para a prefeitura, né? Fica meio em dúvida isso. Passar para o Valks. Valks. Dizer isso também. Eu fiquei bastante surpreso com essa pesquisa, né? Porque a gente não vê isso se refletir na realidade, como eu estava falando no caso de Dourados, né? Dourados foi um município que a gente acompanhou que houve um concurso público e era específico para a educação. Então, a gente entende que o perfil, né, da prova selecionou profissionais com esse perfil para atuar na educação. Porém, a gente sabe que na prática eles estão na educação especial. Isso não atendendo toda a educação básica. Agora, sim, imagine os municípios menores, que não têm esses concursos mais especificados por secretaria. Então, se faz um concurso lá geralzão, muito provavelmente o profissional não vai ter aquele perfil para a educação, né? Então, quem dirá, a gente vê isso se refletir na realidade. E assim, eu não sei se o pessoal, como que o pessoal pensou na hora de responder esse questionário, né? Mas a gente só vai conseguir ter essa certeza dialogando com os municípios e com a categoria que está nesses municípios, porque a realidade de alguns que a gente acompanha do CRP não se reflete muito nessa pesquisa, infelizmente. Eu gostaria que fosse. Valks. E Gostaria outra coisa, Valks, que a gente chama atenção aqui, é que foram contratados contratos e concurso para 110 psicólogos contra 67 assistentes sociais. Ou seja, não está tendo a paridade, não tá respeitando a questão da dupla, né? Você vê, 110 para 67 é quase 40 profissionais aí a diferença. Então, é bastante, assim, aparece de forma bem forte, né? É um caso para a gente pensar. Parece que o psicólogo é mais valorizado, né, na hora dessas contratações, do que o assistente social. É algo a se pensar, né? Na questão que tem todo um histórico por isso, né? Questão da clínica, da questão, né, da saúde, que é muito forte
o psicólogo está impregnado muito dessa questão da saúde, né? E aí aparece mais o psicólogo do que o assistente social. Mas eu acho que você tem algum comentário, Paulo, sobre isso? Carminha, depois eu queria fazer um comentário também. Mas a gente pode deixar para a hora do debate, Mariléia, porque senão vai atrasar. Sim, podemos. Eu vou Você anotar aqui. É segura aí, sobre a tá? pesquisa. Tá, Tá. segura. A gente pode seguir também, Carminha. Tá. Vanessa, pode passar. É para finalizar, Carminha? Não, passar. Tem mais informação, não tem? São essas duas páginas, a que fala dos municípios e a que fala direto dos profissionais, psicólogos e assistentes sociais. Aqui mostra duas páginas. Certo. Esses 79 municípios, tá? Tem como a gente saber quais são os que não têm, que eles responderam que ainda não implementaram a lei? Botar um filtro aí para ver se a gente consegue, né? Saber. A gente precisa direcionar nossas lutas também para esses municípios, né? Parece que não tem filtro, né? Não, Carminha, eu acho que você tem que ir selecionando os municípios, cada um deles aqui do lado, para saber. Ah, entendi. Tá certo. Então, esse foi um primeiro esforço, gente, do Ministério Público para apoiar a luta da implementação da lei no Estado. Então, é algo que precisa ser continuado. O Ministério Público já realizou um seminário onde nós participamos, e como essa procuradora está muito empenhada nessa luta, eu creio que teremos mais informações, né, para chegarmos a aprimorar um pouco mais nessa questão aqui no Estado. Agora a gente abre para o debate, para as perguntas, gente. Acho que dá Carminha, para fazer. dá para ver assim, tipo, passando no mapa aqui, nesse mapa, Sim, dá para ter uma ideia, uma ideia. assim, né, do que, Certo. dos municípios, né? Onde não tem é a região de Porto Murtinho, é isso? Eu não conheço bem o mapa, mas eu acho que para a gente não falar bobagem, é melhor a gente não falar, tá? A gente abre para o debate agora e vocês podem fazer as perguntas, gente. Na medida do possível, a gente responde ou a gente reflete sobre o que fazer. Está aberto o debate. Oi. Então, o que eu queria a ideia, diante da pesquisa, ela é curta, mas ela é muito importante, porque é uma visão geral. E aí, na minha opinião, a gente vai ter uma tarefa com esses indicadores aí, isso é muito importante, uma tarefa inicial, porque ele mostra onde é que tem assistentes sociais. E eu posso, assim, não vou dizer que eu vou afirmar, porque eu também não tenho a certeza, que a maioria dos concursos, eles consideram que tem assistentes sociais, mas eles são gerais, são para a prefeitura do local. Eu já fui assistente social de município, e eles fazem um concurso para atender o município todo, não tem especificidade de ir para a educação. Você atende todas as políticas. Primeiro que são poucos profissionais. Então, eu poderia até afirmar que não tem na educação básica. Mas esse mapa vai nos ajudar. Então, acho que a tarefa para a gente se fortalecer na implementação dessa lei nos municípios seria a gente dialogar com os municípios, né? Saber desses concursados quem está atuando especificamente na educação básica.
Aí é essa a ideia que eu tive. Daí, por exemplo, como Comissão de Seguridade Social, a gente pode fazer essa tarefa, penso eu, né, Mônica? A gente poderia fazer isso. Mas ela é importante para dar esse é o primeiro passo, essa visibilidade para a gente começar a trabalhar. Muito importante. Era isso que eu queria dizer. Obrigada, Marileia. Achei muito boa a sua ideia, viu? Vamos Ô, implementar. eu queria só colocar uma sugestão, de repente ter tipo uma especialização, uma capacitação continuada para nós que estamos dentro da educação já. E viabilizar já, sei lá, tá discutindo a lei para a gente tá sendo já ficando específica. Eu sei que não dá para fazer isso no município, mas as pessoas sempre falam isso. Eu sou especialista em saúde, planejamento e saúde pública, planejamento e gestão em saúde pública, mas eu tenho uma pós da USP em VDCA, que é violência doméstica contra criança e adolescente. Então, essa pós me dá assim, muito subsídio para mim atuar na escola. Mas considerando que no ensino médio eu fiz enfermagem, não magistério, eu não domino muita coisa na área da educação. Porém, eu sou uma pessoa curiosa e muito estudiosa. Então, eu estudo muito, mas eu tenho muita dificuldade. Pela fala de todos, a minha atuação assim está muito falha por conta, como colocar agora, que o psicólogo é primordial, está sempre à frente. A psicóloga já está há 5 anos na educação, eu estou há 2. E eu vejo assim, tem situações que eu não participo no primeiro momento da discussão, quando vem os casos. Já aconteceu. E daí eu tive que destituir o poder, né, familiar, tive que abrigar o menino, e aí eu não peguei o início da situação, porque falaram assim, eu achei que era mais com a psicóloga. E fui eu que levantei a situação quando a criança chegou na escola. Então, essas dificuldades a gente tem sentido bastante. Eu não tenho certeza, mas parece que na Viraí, nesse último concurso, especificou, parece, 2 vagas lá para educação, mas eu não tenho certeza no edital. Tinha o serviço social e o serviço social na educação. E a carga horária era diferente. Mas Não especificou, não, Lourdes. não especificou? Então tá. Parece que eu Não. tinha visto alguma coisa sobre isso. Mas a gente tem trabalhado meio que no escuro, tateando no escuro. O meu salário, segundo a RH, é pela LDB, porque eu sou concursada e aparece lá e falou: esse número aqui, que você está pela LDB. Não sei se é real, mas uns falam que é, outros falam que não. LDB significa Fundeb? Fundeb. Fundeb. Sei. Viu, Lourdes? Sabe a professora que estava ontem falando, a professora Marcela? Ela está dando curso nessa área e eles estão todos no YouTube. Você entra lá. Então, eu não consegui pegar o Professora endereço. Marcela da Silva, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e tem aulas maravilhosas, tá? Muito boas de se acompanhar. Mas vamos seguindo, gente. Carminha, outra ideia que eu tive aqui, uma sugestão, será que o CRES não poderia fazer um curso em parceria com a escola de governo que abrangesse os municípios, a exemplo do que a gente teve ano passado? Não, esse curso já vai acontecer esse ano de novo, as inscrições estão abertas, ele já está começando, e ele é para serviço social, então a área da educação também está contemplada, tá? Então, a gente não poderia fazer uma outra proposta, ouvindo a Lourdes falar, com a especificidade na educação básica? Será que a gente teria pernas para isso? Eu acho que sim, que nós temos pernas sim, a gente precisa, porque o CRES, ele não é um órgão formador, mas ele pode sim fazer parceria
com cursos, com escolas, com universidades, enfim, para Sim, pensar nessa questão, sim, da formação. tá. Eu Mas acho que seria importante. a nível de informação, está aberto no site da Escola de Governo do Estado de Mato Grosso do Sul um curso de Ô, Carminha, aperfeiçoamento. eu acho que ainda não tá, vai abrir, a Heloísa ficou de me mandar até segunda, eles estão vendo essa questão do link da inscrição, né? E o nome do curso é Curso de Aperfeiçoamento, as Políticas Públicas de Assistência Social, Educação e Saúde, Desafios e Perspectivas para a Atuação do Assistente Social. Aí, quando Aí. tiver a inscrição ok, a gente vai divulgar, acho que até segunda a gente já divulga. E a complementação que a gente fez nesse curso desse ano é que entrou o sócio jurídico também, viu? A área Que sócio-jurídica. ótimo. Que ótimo. Muito bom. Eu trago aqui o meu testemunho, que eu fiz esse curso, né, o ano passado, foi muito bom, que me apoiou nesse início, né, nosso trabalho na educação. Carmen, essa pesquisa que foi apresentada aqui, essa é um índice alto, né, de concurso para assistente social, de assistência social que tem, mas isso aí é município ou é estadual? É município. É município, né? Município, Referente porque à Secretaria a Procuradoria pediu para as comarcas municipais enviarem as informações. Mas a nossa dúvida, viu, Mônica, é que esses concursados pode não ser específico da educação, pode ser da forma que você mesmo já falou, né? Vendo tudo, né? muito alto, né? É o literal profissional que apaga fogo e enxerga gelo, né? Atende tudo, né? Exatamente. Aí não, né? Aí não vale essa pesquisa, não tem. Aí não tem validade isso aí, né? Eu também queria comentar sobre isso, porque quando a gente olha aí, 79 municípios, né? Desses 79, 54, 56 dizem, né, que tem, a gente percebe aí que é um número muito alto. Mas pensando, por exemplo, igual a nossa realidade, que é a do CEAP, eu atuo no CEAP junto com a Mônica. Eu atuo aqui em Dourados, Maracaju, Jataí e Douradina. Então, provavelmente, por exemplo, Douradina é uma cidade que, se for questionada se tinha assistente social e psicólogo lá, provavelmente eles vão ter falado que sim, porque a gente atende essa cidade. Mas realmente é contratado do município? Eu acredito que não, porque Douradina é uma cidade muito pequena e eu tenho certeza que não vai ter um profissional específico para a educação. Né? Maracaju, já não sei como que funciona, que é uma cidade maior. Mas você pensar que 2 técnicos, um psicólogo e um assistente social de Dourados, para atender Maracaju, né, que é bem distante. Pensando aí, 4 escolas, que são escolas grandes, tem escolas com mais de 1.000 alunos, escolas totalmente diferentes, escola cívico-militar, né, com escola integral. Então, assim, você percebe que provavelmente essas cidades colocaram que tem assistente social, que implementou a lei, que tem um atendimento. Mas como que é esse atendimento? Será que realmente é a prefeitura que contratou isso aí, ou eles estão contando, igual no meu caso, que só eu e a psicóloga já atendemos Maracaju, Jataí, Douradina e Dourados. Então, também eu acho que a gente tem que colocar esse ponto, se esse profissional foi contratado pelo município, né, igual a Mônica trouxe, ou se esse profissional está atendendo aí por regionais, por coordenadoria, na gestão, que a gente sabe que daí esse profissional também não está dentro do campo da escola, dentro do chão da escola, que é o que seria interessante e o ideal. Né? Então, eu coloco esse questionamento aí, será que é o município? Ou será que tem gente atendendo mais de um município e foi contemplado como se o município não tivesse esse profissional? Só isso. Eu concordo com o Ramiro e outra coisa, né? A gente observa, a gente que está ali na monitoria das equipes, são 19 profissionais de serviço social na educação do Estado, né? Um desgaste, já estão se apresentando um desgaste, porque são 18 escolas.
Então, a gente tem que intensificar, sim, essa questão de concurso, a questão de aumentar as equipes, né? Porque não, como que eu vou falar? É humanamente impossível isso que está acontecendo. E a equipe já está se apresentando assim, com desgaste, né? E é um início de implantação desse serviço na educação muito importante, que já foi mostrado, as equipes todos, né, sempre mostram o grande diferencial da presença deles na escola, mas está muito pesado, tá? Então a gente tem que intensificar, sim, é importante esse nosso momento aqui, que a gente tem que intensificar, né? Tem que marcar, tem que solicitar, tem que mostrar a importância, mostrar que essa pesquisa aqui, ok, a iniciativa foi boa, mas ela não está retratando a verdade, a realidade, vamos dizer aqui, né? Ela traz... Mônica, Oi. eu queria acrescentar no que você está falando, que, assim, essa pesquisa está bem superficial, mas ela, você vê, embora ela seja superficial, pequena, mas ela está abrindo um leque de percepção dos nossos afazeres. Eu não tenho, talvez a gente tivesse não, a gente, eu deve fazer isso, uma pesquisa também, agora que você falou, é adoecedor o trabalho. Como é que está a saúde física e mental dessas colegas nossas? Porque certamente daqui mais um tempo vão adoecer e o índice de afastamento do trabalho vai ser altíssimo. Então, ela abriu uma perspectiva, uma visão, um olhar que abre várias interrogativas. E conforme vocês vão falando que estão na ponta, vocês estão comprovando esses indicadores. Vocês estão percebendo isso. E eu posso afirmar para você, vai ser um trabalho adoecedor. As pessoas não vão ter fôlego para fazer esse atendimento todo que vocês fazem para atender vários municípios. São características geográficas diferentes, situações diferentes. Então, eu queria acrescentar isso também, e aí a Comissão de Seguridade também vai contribuir nesse sentido. Como é que está a saúde desses profissionais? Seria um dado muito importante para a gente discutir o MP. A doutora Vera não pôde participar, mas ela disse que na próxima semana ela quer nos encontrar para falar sobre isso, ela quer a gravação da live, e nós vamos discutir isso e apontar essas percepções, mais do que as percepções, os indicadores, a realidade desse cenário. Por isso que eu achei pequena, mas ela abriu um leque de perguntas para a gente, sabe? Para a gente questionar. Eu acho que é o primeiro passo e super importante. E agora eu fiquei muito preocupada também com a saúde física e mental. Ninguém lembra disso, né? Vai ver lá na perícia médica do Estado, e a gente pode pegar esses indicadores reais, quantos estão afastados do trabalho, né? E aí a gente ir com esses dados para os gestores. Olha aqui, tem que fazer concurso imediatamente, porque os poucos que tem, daqui a uns dias não estarão mais, porque não vão ter fôlego para isso. Tá? Eu queria acrescentar mais esse olhar que eu estou tendo nessa pesquisa aí. É isso. Eu só queria fazer uma observação também, a estrutura física mesmo, que também não é disponível para a gente. Esse ano, eu e a psicóloga, esse ano que a gente ganhou uma sala para a gente ter atendimento, porque a gente ficava na sala dos professores, eu ficava às vezes no pátio, na hora Não. criança. Então, assim, é outro ponto que a pesquisa teria que estar apontando. Como é que está essas estruturas? Que eu não sei como está em outros locais, mas a gente conseguiu. E ainda assim, a nossa sala acaba tendo outros profissionais, a sala é pequena, mas acaba tendo outras pessoas usufruindo da sala. Tudo bem, não sou contra, mas tem momento que não é bom essa situação. E tipo assim, vira depósito. Não tem espaço aqui, põe lá na sala do serviço social. Tipo assim, vira depósito. Eu tiro, coloco de volta. Eu saio na quinta, na segunda, tá todas as coisas lá dentro de volta. Então, assim, dentro dessa pesquisa, entrar um item nesse quesito,
que é a estrutura física real. Se eu quero fazer visita domiciliar, eu tenho às vezes eu pego conselho tutelar, porque a situação é conjunta, eu ligo, a sorte que eu tenho muita, eu sou uma assistente social a vida toda, eu sempre trabalhei em rede e sou muito ágil, assim, nessa situação. Eu preciso ir agora. Eu ligo para um, ligo para outro, eu preciso de um carro agora, vamos junto, porque provavelmente vou ter que passar para vocês. Então, assim, eu trabalho muito nessa questão de rede. Eu amo trabalhar em rede, senão o serviço não anda. Mas é uma forma também de estar viabilizando as ações, porque se você for esperar uma estrutura pronta, você não vai trabalhar nada. Que nem eu tive uma violência doméstica dentro da escola, de um professor, que eu fiquei sabendo, assim, sabe, num acidente dentro da sala do professor. Aí, quando eu fui trabalhar, daí eu chamei a coordenadoria da mulher, coloquei toda uma situação, e aí, junto com isso, veio a mãe de uma criança que eu estava atendendo, que também era vítima de violência grave e sendo ameaça de morte. E aí também já aproveitei, trabalhei tudo junto ali com a coordenadoria da mulher. Então, eles tinham um carro e tal, e assim eu vou trabalhando. Mas essa falta de estrutura física mesmo, uma sala, essa situação é muito pesada para a gente Sim, trabalhar. sim, você tem toda a razão, viu? E eu tenho na mão 1.500 alunos. Então, são muitos alunos, e essa questão que você coloca da estrutura é importantíssima, e vocês têm que fazer lutas locais, reivindicações aos gestores, se organizar em grupos, em sindicato, em algo que você não vá, assim, se colocar sozinha, né? Não pode, a gente tem que ter estratégias para a gente fazer lutas políticas locais, para tentar melhorar o trabalho da gente também, se organizando com entidades, né? Para estarem à frente nessas reivindicações. Mais alguém, gente? Só que Ô, Lourdes, vamos dar oportunidade para as pessoas, mas você pode colocar no chat aí as informações, as propostas, viu? E nós estamos gravando tudo. Mais alguém gostaria de falar sobre essas questões da implementação da lei, desse histórico todo que fizemos, do que precisa ser feito, dessa Carminho, questão da... Oi? não, eu estava pensando aqui uma coisa, eu não fiquei preocupado tanto com os municípios que responderam que não tem. Eu acho que a preocupação nossa maior é com os que responderam que tem, né? Porque a gente não está vendo isso se refletir na realidade. Então, eu acho, não sei, uma proposta, né? Da gente pensar dos dois conselhos desdobrarem essa pesquisa em outra coisa. Então, vamos pegar esses municípios que têm e enviar um ofício para eles, perguntando quem são os profissionais, né? Para a gente poder dialogar com esses profissionais. Acho que a gente pode perguntar, meio que espelhar a pesquisa, né? Mas vendo quem são os profissionais, se realmente são concursados, contratados, etc. e tal, em que lugar que está lotado, né? Se é na secretaria, se é em outra secretaria, se é numa escola, né? Quais são as condições de trabalho dessas pessoas, né? Porque aí eu acho que a gente consegue ter maior profundidade nesses dados, né? Assim, não estou dizendo que o pessoal mentiu aí na hora Não, de responder a pesquisa, né? Mas eu acho que tem mais coisas que a gente precisa desdobrar ela, né? E talvez a gente possa dar esse outro passo. concordo, viu, Valks? Eu acho muito bem pensado. Vamos trabalhar Eu em cima disso. concordo também com o Valks, de repente, os dois conselhos com essa associação fazer um trabalho de pesquisa igual o GPS fez, né? O ano passado, que ele está fazendo um mapeamento de todos os assistentes sociais do país, né? Acho que a Deuseolita pode estar vendo depois, e de repente a gente pode estar fazendo essa pesquisa aqui dentro do Estado, uma pesquisa interna. Não sei se em parceria com alguma, de repente a UEMS, né, Carmen, que está em iminência de começar o curso de serviço social, em parceria, de repente, também com o curso de psicologia,
de repente, fazer essa pesquisa para identificar quem são, onde estão, o que fazem, o que comem, né? Eu acho Exatamente, interessante, Mônica. muito boa ideia. Inclusive, eu acho que aproveitar a pesquisa do GPS, porque ela é bem completa, ela pergunta das condições de trabalho, ela pergunta das formas de contratação. Então, eu acho que ela é bem completa, se replicar, eu acho que a Carmen pode até falar com a professora Eliana também, e eu posso falar também, porque se já tem um filtro aí do Mato Grosso, né, porque a gente deu uma intensificada no questionário, que foi um Forms ano passado, se já tem essa pesquisa, porque ela já é uma boa leitura de como está o estado aí e qual que é o município que está e a forma de contratação. Eu acho que isso vai ajudar bastante aí vocês. Bacana. Bom, então a gente segue, né, a programação e as contribuições foram muito importantes e, de fato, vamos precisar trabalhar em cima desses dados e vamos ouvir agora, por fim, né, a Deusolita, e para ver se a gente consegue terminar, Deusolita, 9h15, você falaria até as 9h40, mais ou menos, para a gente terminar até as 10 horas, será que é possível? Tudo bem, acho que a menina já pode ir postando para mim. Eu vou colocar um pouco o material para apresentar um pouco a estrutura do trabalho e não vou ler o material, vou dar uma passada para vocês verem como o município está organizado e aí depois a gente vai até as 9h40 e abre um pouco para o debate, tudo bem? Então, gente, bom dia, eu sou Deusolita, sou assistente social concursada do município de Diadema. Apresentar um pouquinho para vocês a história, a gente fala da história em movimento, a professora Marcela já tinha falado isso, né? É o movimento, né? É a dialética da vida, é o mundo concreto que gera essa consciência, então nós estamos em movimento e com o serviço social e a psicologia na educação de Diadema não foi diferente. Então, vamos passando aí. Acho que é importante essa discussão para vocês aqui, que pensar o serviço social na educação e a psicologia, nós temos que pensar o município. Cada município, ele vai responder de uma forma. Então, você tem que saber como que é a história do município. Diadema, se você fala assim, Diadema tem assistente social há 30 anos. Por que Diadema tem assistente social na educação há 30 anos? Aí você tem que entender a história do município, né? Diadema é o grande ABC, que foi o fervor das lutas sindicais, de toda a luta dos trabalhadores, e Diadema não foi diferente, era uma cidade dormitório de São Bernardo, que tinha as grandes montadoras, e é um povo sindicalizado, um povo de luta, né? Então, eles sempre reivindicaram por essas propostas e esses atendimentos diferentes. É um município pequeno, se você pensar em uma área aí de 30,8 quilômetros, porém, tem uma densidade demográfica assustadora. Então, é um município pequeno com um aglomerado de pessoas. Pode passar, que isso também já demanda, tem seu lado positivo e o seu lado negativo, porque é um município pequeno que favorece uma rede, porém, tem uma quantidade de pessoas muito grande. Pensando na política de educação. Então, voltando aqui na história do município, o município de Diadema foi o primeiro município do país a ter uma gestão petista. E a professora falou aqui, não adianta, as políticas sociais elas vão funcionar também respondendo às questões de defesa de direito, às questões partidárias, às questões de direitos humanos da população. Então, o município, ele foi o primeiro município do país a ter uma gestão petista, que ficou no poder por mais de quase 30 anos, e isso também foi seguindo uma forma diferente de participação das políticas sociais, e com a educação não foi diferente. Foi por isso que o serviço social entrou há muito tempo. Então, hoje, a rede de Diadema, para a gente pensar nessas duas profissões inseridas nessa rede, são 60 escolas. E aí, quando a gente já entrando um pouquinho, quando você pensa na lei, você acha, Deusolita, não tenho perspectiva de ter um assistente social e um psicólogo que seja por cada escola. Por que eu falo isso para vocês?
porque nós temos uma folha de pagamento que é estourada na sua responsabilidade fiscal, e isso nós estaríamos falando de 120 profissionais. Isso é possível nesse momento? Não vejo essa possibilidade. Isso digo de uma forma concursada, estatutário, com todos os seus benefícios, postos aí conforme hoje a equipe que é totalmente estatutária tem. Mas, enfim, vou falar disso mais à frente. Então, nós temos 60 escolas, um centro de atenção e inclusão social, com aproximadamente, esse número vai variando, né? Então, hoje nós estamos aí, no último dados do censo, com 29 mil estudantes. Essa apresentação aqui, ela mudou um pouco na quantidade de estudantes. Nós trabalhamos com ensino fundamental 1 somente, e nós trabalhamos com educação infantil de 0 a 3 e a parcial de 4 e 5. É importante dizer que, ao contrário de Mato Grosso, que o Estado está respondendo essa demanda de ter assistentes sociais e psicólogos na educação, São Paulo não responde, gente. O Estado não está respondendo. Nós não temos assistentes sociais e psicólogos na educação em São Paulo. No período da pandemia, o governo fez o contrato horrível, desconectado, sem nexo, e que acabou não dando em nada. Mas hoje nós temos uma realidade falando de Diadema. Nós trabalhamos no fundamental do 1º ao 5º ano. O Estado, ele trabalha com a parte do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano. E aí, o que acontece? Você tem uma família que está com metade dos seus filhos na educação municipal e metade dos seus filhos na educação estadual, e a gente não consegue fazer um trabalho articulado com o Estado, porque ele não tem esse profissional e não tem articulação nenhuma com essa rede municipal para fins de atendimento que seja aí o que se espera do assistente social e do psicólogo. Pode passar, colega. Deusolita, Oi. desculpe. Oi, Só uma interrupçãozinha para te tranquilo. esclarecer que nós estamos em Mato Grosso do Sul, tá? Isso, não, é que eu só errei, mas eu sei. Desculpa, Mato Grosso do Sul. Mas eu sei que vocês falaram que tem o estado, né? Tem Mas o estado de Mato Grosso do Sul. Exatamente, o estado do Mato Grosso do Sul, porque aqui a gente está no município de Diadema e é o estado de São Paulo, né? Então, é só para fazer essa comparação. A capital é Campo Grande, tá? Tá. Então, outro ponto muito importante, que eu acho que os municípios e o CRES pode ficar atento, é qual o lugar que vão colocar o serviço social e a psicologia na política de educação. Isso é muito importante. Qual que é o lugar? Porque quando vocês falaram que alguns municípios aí teve mais psicólogos do que assistente social, eu não vejo que seja, essa é mais importante do que a outra área, não. Mas qual que é a concepção que tiveram desse trabalho dentro da educação? Então, isso é muito importante. É uma concepção clínica? Porque se o Diadema tivesse uma concepção clínica, talvez eles tivessem nos colocado em outro lugar. Então, quando a gente pensa, esse é o organograma da Secretaria de Educação, uma parte dele. Então, nós temos a Secretaria de Educação, essa secretaria se divide em 2 diretorias, a técnica e a financeira. Dentro dessa técnica, nós temos o sistema de ensino e a diretoria de formação. E o núcleo social está dentro do sistema de ensino, ou seja, ele está alinhado, se você puxasse mais uma linha aqui, ele estava alinhado com as escolas. Ele está na mesma linha das escolas. O que é muito importante também, quando a gente fala do serviço social e da psicologia na educação? Faz muita diferença. Hoje, quem que nós temos de secretário de educação? Nós temos uma socióloga, que era professora da rede, que é mestre em serviço social e que é doutora em educação. Gente, a discussão é outro nível. Ela consegue entender melhor qual que é a nossa proposta de trabalho e dar mais visibilidade para o setor. Fazer uma defesa maior do serviço social e da psicologia na educação. Então, quando a gente fala dos pares, que a gente tem que procurar o legislativo, o executivo, que seja interessante, mas
qual que é? Quem está à frente da Secretaria de Educação faz muita diferença na hora da implantação da lei. Pode passar, colega. E aí, para apresentar para vocês rapidamente aqui, como eu falei, o serviço social iniciou em 94. Em 94, por que que ele iniciou? Porque esses trabalhadores, essas pessoas sindicalizadas que lutavam por seus direitos, tudo, eles requisitavam bolsas de estudo. E aí, quem que faz o estudo socioeconômico? Assistente social. Lá vai, contrataram assistente social. É importante dizer que desde o primeiro momento foi concursado. Nós nunca tivemos assistentes sociais que fosse de outra forma de contrato. Então, são assistentes sociais concursados. De 97 até 2006, essas demandas elas foram modificando, então se fazia formação com professores, fazia estudo de vaga em creche, e aí a demanda ela foi no movimento da secretaria. Qual que era essa demanda requisitada para os assistentes sociais nessa época? Nessa época aí só tinha assistentes sociais, não tinha psicólogos. Então, fazia visitas domiciliares para organizar a vaga em creche, porque esses trabalhadores, eles também já requisitavam demandas da Secretaria de Educação, que nesse período avaliavam-se que seria interessante ser realizada por assistentes sociais. Imagina aqui, ó, fazendo estudo socioeconômico de vaga em creche. Isso é atribuição de assistente social? Não vejo que seja, porque creche é direito da educação. Como que você vai avaliar direitos? Pode passar, colega. Em 2009, gradativamente, essa equipe vai lutando. Não foi fácil, digo para vocês, dessa equipe dizer, não, nós não realizamos avaliação para a creche, a criança tem direito à creche. Então, vai se tirando gradativo essa avaliação. Então, entre 2009 e 2011, o setor falou, não, nós não somos responsáveis por vaga em creche, isso é outro setor, essa não é a nossa atribuição. E 2012, entram 2 assistentes sociais para compor essa equipe. Eu acho que foi fundamental, e aí, como pode ver, antes da lei também, da lei federal, o município resolveu ampliar a equipe, inserindo, naquele período já tinha 12 assistentes sociais, foi chamado 2 psicólogos. E em 2019, vem a lei federal. Pode passar. 2021, nós tínhamos, na política de educação, que eu acho que isso a professora Marcela falou ontem, e esse setor, até já antecipando um pouquinho para vocês, o setor núcleo social, ele está dentro da Secretaria de Educação, porque hoje nós não temos equipe que seja suficiente para estar nessas 60 escolas, então nós estamos dentro da Secretaria de Educação, com uma estrutura de trabalho que eu considero adequada. Nós temos um espaço bem amplo, que nós temos mesas, cadeiras, computadores, armários, um espaço reservado que dá para atender uma família, para atender uma escola. Nós temos na equipe assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos, que são concursados também da educação, que tem um trabalho maravilhoso que eu indico para que vocês conheçam a fonoaudiologia social dentro da educação, que é muito interessante. E nós começamos a ampliar essa equipe de trabalho. Em 2021, saiu a lei municipal, e aí eu falo para vocês, essa lei saiu como a gente gostaria? Não, não saiu. Igual a federal, ela também não nos atendeu. Então, ela não diz qual que é a quantidade de profissionais. Ela não diz, ela só diz que é de responsabilidade a educação. Então, hoje é importante dizer para vocês que todos os profissionais que são esses, 4 assistentes sociais, 4 psicólogos, 3 psicopedagogas, 1 pedagoga, 2 fonoaudiólogas, 2 estagiários de serviço social, 2 estagiários de psicologia. É importante, nós temos 2 auxiliares administrativos para nos ajudar aí mais nessa organização do trabalho. Toda essa equipe aqui, ela é concursada. Ela é concursada
e ela está dentro do orçamento da Secretaria de Educação. Porque, como vocês falaram, que alguns municípios emprestam profissionais, um vai para a saúde, outro vai... Isso a gente vê bastante aqui em São Paulo também. Em Diadema, todos nós somos da educação, trabalhadores da educação. E o pagamento, como que acontece? Os psicopedagogos e a pedagoga está dentro dos 70%. Os demais profissionais estão dentro dos 30%, mas com o recurso da educação. E essa lei, ela define isso, que o recurso desses trabalhadores, eles sejam da educação, porque isso também é muito importante, porque aí a educação, ela vai pensando como vai fazer essa contratação. Quero dizer aqui para vocês que eu vi a discussão aí também do concurso. Olha, gente, Diadema já chegou a abrir um concurso que pediu psicólogo específico para a educação. E abriu o concurso que foi aberto, um concurso bem grande, que era psicólogos, para a secretaria inteira. E quando chama esse profissional, fala, colega, você vai para a educação, ou você vai para a saúde, ou você vai para a assistência. Falo claramente para vocês, não vi diferença. Não vi diferença. Não é você abrir um concurso específico para o psicólogo na educação ou para o assistente social na educação que vai garantir, isso é uma opinião minha, que vai garantir um diferencial dele enquanto atuação. Então, nós já tivemos as duas situações e eu falo para vocês que eu não vi muita diferença. O profissional ele tem a possibilidade, no horário, na hora que ele é chamado, de escolher para qual secretaria ele vai. E aí, é claro que esse aprimoramento profissional, como a Lourdes bem colocou aqui, ele precisa ser contínuo, que foi o que eu fiz. Quando eu fui chamada no concurso, eu fui chamada para a educação. Eu poderia, lá no dia que eu fui chamada para a educação, tinha vaga para saúde, para assistência e para educação. Eu escolhi educação. O que eu fui fazer? Eu fui me aprimorar para o serviço social na educação. E assim como os psicólogos, os últimos que chegaram. Pode passar, Cora. O que é muito importante, que aí eu indico de saber? Essa equipe, assistentes sociais e psicólogos, o que nós definimos bastante, a gente tem isso muito fechado no setor. Quais são os princípios do nosso trabalho? Quando a Marcela ontem trouxe que a gente tem que ter projeto de intervenção, mas para eu ter um projeto de intervenção, eu tenho que saber quais são os princípios dessas duas categorias. Então, nós indicamos princípios para nosso trabalho na educação, que é um compromisso social com direitos humanos, respeito à diversidade, respeito à singularidade, inclusive no que concerne os processos de aprendizagem, superação da queixa individualizada, que é o que a gente trabalha muito, a questão da medicalização da vida, tanto o serviço social como a psicologia trabalha bastante, enfrentamento dos processos de medicalização, escola como instituição de produção e reprodução das relações sociais, que foi o que a professora Marcela falou ontem também. A gente tem que entender também o que ela reproduz, não somente o que ela produz. Educação crítica na perspectiva da emancipação humana e parcerias e articulação com a rede de serviço. As situações que hoje estão dentro da escola, elas transitam entre dentro e fora da escola. Eu preciso trabalhar articulado com a rede de serviço. Pode passar, por favor. A organização do trabalho, pode passar esse aqui, que eu já falei da equipe. E o que nós definimos também? Nós temos eixos de atuação. Voltando de novo na professora Marcela, ela falou muito bem. A gente não consegue, o grande erro nosso é se a gente for trabalhar na demanda da escola. A escola vai te passar tudo. Então, você tem que se anteceder o que ela te apresenta. O que é se anteceder? É fazer um projeto e um trabalho planejado com a escola. Nós vamos dar conta de todas as demandas da educação? Não, gente. São 60 escolas, são 29 mil estudantes com essa equipe que vocês viram. É impossível. Então, pelo menos que daí não cai tudo. Então, o que nós definimos? Nós trabalhamos por eixo.
O eixo interventivo é o que a gente chama que é, sim, a demanda da escola. Mas quando entra uma demanda da escola, o que a gente faz? A gente pega essa demanda, atende ela com a rede de serviço e joga ela para o eixo formativo. Como que é jogar ela para o eixo formativo? Ah, surgiu aqui na escola uma demanda sobre bullying? Certo, gente. Então, a gente atende a demanda, mas vamos trabalhar bullying na escola. Ah, surgiu uma demanda aqui, foi relação escola-família. Nós vamos, sim, entender, mediar esse conflito aqui entre a família X e o professor Y, mas vamos trabalhar dentro da escola, com todos os professores, essa relação escola-família. Então, esse eixo é o eixo que ele escorrega do interventivo e vai para o formativo. E dizer que nessa nossa concepção, nós acreditamos que mesmo que amplie a equipe, nós queremos seguir. Porque quando você fica muito focado na demanda da escola, você vai trabalhar na culpabilização do indivíduo, você vai trabalhar no culpado, ou minimamente com a boa crítica no responsável. E você não leva a discussão para uma demanda, para uma transversalidade maior, para uma abrangência maior dentro da escola. E a articulação, porque você atendeu, você viu que a demanda ela não é só da escola, ela vai para o eixo formativo, mas ela vai transversalizar com outras políticas sociais. E, para isso, os profissionais da educação, assistente social, psicólogo, psicopedagogo, pedagogo, nós precisamos entender da política de educação. E como que eu faço isso? Gente, espaço de controle social. Como que eu faço isso? Conferência de educação. Eu, assistente social, eu fui delegada até a Conferência Estadual de Educação. Eu preciso entender como que estão discutindo essa política. Eu, como assistente social, eu sou conselheira do Fundeb e eu sou conselheira do Conselho Municipal de Educação. Eu preciso entender como estão construindo essa política. Eu preciso entender o que é BNCC, eu preciso entender o que é LDB. Então, essas coisas, vocês percebem que o concurso específico, ele não vai garantir. Somente. O profissional, ele precisa entrar nessa política e ele se inteirar dessa política, do movimento dessa política. Pode passar. E aí, essa organização é o que eu já falei para vocês, que nós buscamos sempre essa interação. Então, não tem os casos do assistente social, os casos do psicólogo, os casos do psicopedagogo. Não. Nossa metodologia de trabalho é uma interação dos saberes. É fácil? Não é, gente. Não é fácil. Os conflitos existem, mas a gente tem um respeito muito grande dentro da equipe pelo conhecimento de cada um. Então, a gente prima muito pelo diálogo, aliado às contribuições teóricas que cada categoria traz para compor aí o trabalho. Isso com muita delicadeza, porque o universo do problema, ele quer o assistente social. Acha que, isso aqui é do serviço social. Não, isso aqui é do serviço social. Não. As demandas, elas são da educação. Então, nós trabalhamos com toda a comunidade escolar, nós trabalhamos com família, nós trabalhamos com professores, com diretores, coordenadores pedagógicos, com estudantes, trabalhamos com todos, claro, dentro da possibilidade aí da equipe. E nós dividimos, para a organização do trabalho, nós dividimos esse grupo de 60 escolas em 2 blocos. Então, pegamos, o que a gente chama de equipe manhã e equipe tarde, todos os trabalhadores trabalham 30 horas semanais, e cada equipe tem assistente social, tem psicólogo, tem psicopedagogo, tem fonoaudiólogo, e agora a gente está sem os estagiários de psicologia, que a gente vai repor aí, mas os estagiários das 2 áreas é o que a gente pretende. Então, e como que é essa divisão dessas escolas? Nós temos em Diadema escola com 1.200 estudantes e nós temos escola com 60 estudantes. Então, como que a gente faz isso? Essa divisão, a gente considerou o território de abrangência, nós consideramos a modalidade de ensino, para que as 2 equipes trabalhem com ensino fundamental, com EJA, com educação infantil, parcial e creche, e
que o número de estudantes, ou seja, o tamanho das escolas, sejam proporcional também. Então, as duas equipes, elas são referências. É importante a gente dizer, eu atendo tudo? Humanamente possível. Então, o que a gente fala? É a equipe de referência daquelas 30 escolas e a equipe de referência das outras 30 escolas. E sempre com trabalho articulado com toda a comunidade escolar. Pode passar. E como que nós organizamos esse trabalho pensando em um trabalho preventivo, em um trabalho que priorize o eixo formativo, o compartilhamento do conhecimento? Nós trabalhamos por projetos, para não trabalhar na demanda da escola. A gente até trabalha na demanda dela, mas de uma forma coletiva em projetos. Então, nós temos o projeto Núcleo Social na escola. O que é isso? É aquele dia reservado que o assistente social e o psicólogo vão para a escola, que vão fazer o planejamento com a escola, que vão levantar quais são as principais demandas da escola para poder pensar em um trabalho com a escola. Então, esse é o momento de discutir e de planejar com a escola as ações que serão realizadas. Pode passar. Nós temos o projeto, que é o Escola que Protege, que é o enfrentamento de todas as formas de violência no ambiente escolar. Racismo, bullying, todas as formas de violência que estão ali no ambiente escolar. Como que a gente faz isso? É com cada caso de violência? Não. É claro que quando tem a situação de violência na escola, a gente articula com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, dá todo o encaminhamento, mas a gente preza pelo trabalho preventivo. Então, nós trabalhamos com as famílias sobre o rompimento dessas relações de violência, violência doméstica. Então, nós temos um trabalho bem articulado com a Secretaria de Segurança Cidadã daqui. Então, esse é o nosso trabalho preventivo. Preventivo e interventivo, porque quando tem a situação concreta de violência, nós atuamos também com todo o encaminhamento com a escola. É importante dizer, porque o artigo 56 do ECA, tanto o ECA como a LDB, ele traz claramente quais são as responsabilidades da escola no atendimento dos seus estudantes em situação de violência. Pode passar. Nós temos esse aqui, que é o Família que Protege, que é o enfrentamento da violência direto com as famílias. Então, a gente tem esse trabalho diretamente com as famílias, seus responsáveis, articulado com o CRAS, CREA, Saúde e todo o sistema de garantia de direitos humanos de criança e adolescente do município. Pode passar. Nós temos um observatório de segurança escolar. Esse observatório, ele foi feito a partir daqueles ataques que tiveram aqui em São Paulo, que foi bem sério. As escolas aqui da região ficaram bem assustadas. E nós tivemos um encontro de várias secretarias para pensar a segurança ali no entorno da escola. Então, esse aqui é um grupo mais articulado escola, com toda a rede de serviços e movimentos sociais e outras secretarias, em especial a Secretaria de Segurança Cidadã do município, para o enfrentamento da violência no entorno da escola. Pode passar. E nós temos o projeto Lugar de Estudante é na Escola, que é até a prática que está sistematizada no livro que eu compartilhei com vocês, que é o enfrentamento da baixa frequência e evasão escolar. Não adianta a gente querer falar de baixa frequência e de evasão escolar sem entender quais são as suas reais demandas. Por que o menino não está na escola? O que acontece nesse território? Então, isso também não é atendido individualmente. Nós trabalhamos de forma coletiva com toda a comunidade escolar, família, professor, diretor, a rede de serviços. Então, considerando aí a capilaridade da educação, quando o estudante está fora da escola, a gente mobiliza toda a comunidade e território para entender qual o motivo dessa falta, principalmente quais são as responsabilidades da educação. Ele não está aqui porque tem um irmão em outro horário, tem uma família a família está com uma criança em outra escola, a escola é muito longe da casa dele, então nós procuramos enfrentar a real queixa da baixa frequência para traduzir em demanda.
Pode passar. E aí, só para finalizando aqui, para dizer que a nossa formação permanente. Então, o profissional ele precisa estar atento à formação permanente. Então, o núcleo social, a equipe do núcleo social participa do GPS, que é o espaço que a gente se aninhou e se sentiu muito bem acolhido para discutir, para construir aí o serviço social na educação. Nós participamos do núcleo de sistematização da UERJ. Recentemente, a PUC São Paulo, a Faculdade de Educação, ela está fazendo um curso de extensão bem interessante sobre redes complementares de proteção básica entre saúde, educação e assistência. E o município de Diadema já está participando, então é um curso de especialização entre trabalhar em rede, que o núcleo social com as escolas, presencial, super interessante esse curso, que talvez vai virar até disciplina lá na Faculdade de Educação da USP. E estudamos também, nós estamos no grupo de especialização sobre impactos da violência escolar com a Fiocruz. Então, a formação permanente ela é fundamental para a atuação de assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos na educação. É isso que nós defendemos. Tem também o curso da USP de Psicologia Escolar, queixa escolar, que a equipe de psicólogos do núcleo já estão se preparando para apresentar a proposta para entrar, porque a escola, gente, a sua capilaridade, a sua demanda, ela é aquecida, é o que eu costumo dizer, a educação ela é quente. Então, nós temos que ter o movimento da educação permanente para acompanhar esse movimento da educação. Eu acho que agora a gente abre um pouquinho para o debate, a gente sabe que o tempo é curto, e eu só deixo a mensagem aí, eu gosto muito da Aldaísa Sposati, que ela diz que o modelo por si só ele não altera o real. Então, não é o modelo que vai mudar aquela realidade da escola. E, pelo contrário, ele pode até ser condicionado e deformado pelo real, caso não se tenha o domínio dos elementos constitutivos do modelo e das dificuldades a serem enfrentadas. É preciso ter claro também que a realidade e a concretude dos fatos que a conformam não são males ou empecilhos, né? Mas sim as efetivas configurações ou condições que se deve lidar. Então, nós vamos ter muitas dificuldades, nós temos muitas dificuldades em Diadema também, mas nós procuramos enfrentá-la no sentido de garantia do direito à educação. A gente tem estudado bastante e observado, gente, se der errado na educação, provavelmente as outras políticas sociais vão estar bem implicadas também, porque a escola ainda é um espaço privilegiado de atendimento mais continuado e mais intenso de crianças e adolescentes e também de adultos, tá? Acho que agora a gente abre aí. Obrigada, colega, que me ajudou aí na apresentação. A gente discutiu um pouquinho. Tem muitos desafios. Eu costumo brincar, Carmen, quando pergunto assim, mas a escola vai pedir muita coisa. Aí eu brinco, todos os desejos são lícitos. O que a gente vai fazer é outra coisa, né? Então, a escola pede, ela pede. A escola pede até para dar susto em criança, dar susto na família. A gente fala, não, a gente não dá susto em ninguém, né? Então, a gente tem um desafio. Eu diria que é encantador para quem está chegando, serviço social na educação, assim. Eu sou assistente social há 20 anos, trabalhei 21 anos já, né? Trabalhei 10 na assistência e estou há 11 na educação. E digo que a educação é encantadora. Eu acho que sou suspeita de falar, e o serviço social na educação é mais encantador ainda, tá? Eu agradeço aí a oportunidade de compartilhar um pouco de Diadema com vocês e abro aí para a gente conversar um pouquinho. Parabéns, muito boa sua fala, muito potente, e é naquilo que a gente acredita de fato, que o assistente social ele tem que se antecipar na hora de apresentar seu trabalho na escola, com projetos, né? Essa parte interventiva que a gente faz muito, que a escola espera da gente, né? Dentro desse tripé que você apresentou, intervenção, é intervenção? O interventivo, o formativo e o de controle articulação. social.
E o controle social. E a formação. Então, se a gente se antecipar apresentando todo um trabalho, como a gente vai trabalhar, dificilmente a direção vai conseguir jogar em cima do profissional aquilo que eles esperam, né? Eles esperam uma coisa, mas a gente tem a responsabilidade e a obrigação de fato, mostrar como é que a gente vai trabalhar para mudar a realidade. Então, isso é fundamental. E a professora Eliana Bolorino, ela fala uma coisa que eu acho interessante. Ela fala o seguinte: a escola não tem a obrigação de saber o que você faz. Logo, é legítimo ela te pedir qualquer coisa. Agora, você tem a obrigação de dizer para ela o que faz o serviço social, a psicologia ou a psicopedagogia na educação. E eu achei muito importante também quando você falou que você participa de conselhos, do Conselho dos Direitos do Adolescente, do Fundeb, de conselhos de políticas públicas, sociais. Conferências, tudo. Conferência da educação, o que você puder estar mais atenta e atualizada sobre o que está acontecendo, é muito importante esse papel do assistente social, né? Ele tem que estar muito atento. Então, eu achei muito legal isso, viu? Esqueci. Deosolita. É diferente. Isso. Então, isso é importante, Carmen, porque às vezes a gente espera muito, a gente, mas eu vou reclamar, é certo, eu acho que a gente tem que reivindicar, mas e o que nós também estamos nos apropriando para fazer uma defesa mais concreta, uma defesa mais precisa? Esses 4 anos eu estou na coordenação do núcleo social. E eu falava assim, gente, eu não vou pegar essa coordenação porque vai ser um assistente social a menos na escola, né? Vai reduzir um pouco a equipe. E depois eu falei, olha, vamos lá, vamos lutar, porque nesses 30 anos nós sempre tivemos professores, pedagogos coordenando o setor. E eu falava, vamos colocar um assistente social, um psicólogo para coordenar o setor, para a gente ter mais, como apresentar melhor nossas bandeiras de luta, para poder correr mais atrás de uma ampliação da equipe, não dizendo que o pedagogo não vai fazer isso por nós, mas claro que se tiver um da categoria ali na coordenação, a defesa vai ser diferente. O olhar é diferente, né? Bom, gente, nós temos 10 minutos ainda para aproveitar aí a experiência da Deosolita. Está aberta a fala. Carminha, só para lembrar lembrar. Isso, a lista de presença eu já mandei aqui no grupo do segundo dia, tá? Então, pedir para as pessoas assinarem, porque agora tem 22 participantes, né? Porque eu não conto. E nem todo mundo assinou a lista ainda, tá? Tá bom. Vocês ouviram, né, gente? Vamos assinar a folha de frequência para receber a declaração de participação. Vamos abrir o debate. Está aberto o debate. A colega Lu. Oi? Alguém vai falar? Eu vou ler aqui um chat para ajudar aqui no debate. A colega eu Lourdes... tenho que me pronunciar depois. Tá. A colega Lourdes disse que ela participa dos conselhos da assistência social, da criança, do idoso, dos eventos, conferência. Muito bem, Lourdes, eu acho que esse caminho é muito importante mesmo. Em Costa Rica, a colega Ellen disse que precisa de projeto de lei ser aprovado na Câmara para todo esse processo da educação. Não precisa, viu, Ellen? Porque a lei é federal. O município, o gestor, tem obrigação de colocar em prática a lei federal, né? O que é importante é que ele faça uma lei municipal, né? A gente tem requerido bastante que ele tenha uma lei municipal. Sim, por quê? Porque a lei municipal ela vai garantir
coisas que não estão ainda, que está muito amplo ali na lei federal e que a gente precisa garantir, e com a lotação desses profissionais dentro da educação é muito fundamental, né? E isso só a lei municipal que vai começar a organizar, né? Então é importante por isso também. Principalmente o orçamento. É questão do dinheiro. Uma que a Ellen disse que ela recebe na educação 70% pelo Fundeb e o restante pela prefeitura. Trabalha 40 horas. Essa é outra questão, viu? Os assistentes sociais, ele tem a lei das 30 horas. Só que os gestores não, muitas vezes, gestores públicos, dizem que o assistente social deve ser regido pela lei própria, que é do contrato, lá do edital. Quando a gente recebe editais de 40 horas, a gente manda informando que o assistente social tem uma lei federal de 30 horas. Alguns observam, obedecem, outros não, alegando que essa lei ela é para seletista e não para funcionário público, a lei das 30 horas. E que nós sabemos que a lei das 30 horas realmente ela falhou nesse ponto, porque os gestores se apegam nisso para dizer, mas que tem todo uma, como é que eu diria? Nós temos toda uma justificativa para dizer, olha, se nós temos 30 horas, se foi aprovada uma lei federal, é porque, de fato, nós precisamos de 30 horas, pelo tipo de trabalho que desempenhamos, enfim. E que está tramitando de novo no Congresso Nacional a lei das 30 horas para ser revista essa questão aí dos gestores públicos alegarem que a lei é para seletista. Tem outra pergunta que fala também da forma integral de atuação das escolas. Quando houver essa mudança, a escola passar a ser integral, como é que fica o trabalho? Hoje, até a experiência de Diadema, hoje nós temos, porque sim, você está na escola, você já atende aquele número aquela escola. É que a gente foge muito dessa questão de você pensar muito no estudante, só nele, no número dele, né? Então, como a gente tem uma concepção mais de toda a comunidade, hoje nós temos escolas que atendem período integral e elas seguiram na mesma demanda, né? Porque a gente trabalha com as famílias, com os professores, com a comunidade, com a articulação. Então, não mudou muito na nossa organização de demanda, né? Assim, 30 escolas para uma equipe, 30 escolas para outra. Não... A Marileia ia falar, Marileia? Está fechado o seu microfone, Marileia. Oi. Em primeiro lugar, quero parabenizá-la, Deusa Dita, pela sua fala e a sua atuação profissional, muito importante. Esse núcleo faz um trabalho gigante e ele quase que fecha, né, o grau de complexidade da atuação, porque esses 3 eixos que você citou de atuação, ele se completa. Tem que ser mesmo, a gente tem que fazer a intervenção, tem que ser formativo e tem que ser articular, para a gente se fortalecer. E aí, você me falando do núcleo, a hora que você falou sobre o núcleo, eu fiquei muito curiosa para saber tudo isso dele. Então, é um trabalho gigante mesmo. E aí me passou uma ideia, Carmen, o Val, que está por aí, a gente tem dentro da estrutura da Secretaria de Educação, que é o COPED. Eu acho que além da luta pela implementação da lei, a gente ter esse núcleo dentro da estrutura da educação, junto com a psicologia. Eu acho que seria uma sugestão, a gente podemos pautar com o Ministério Público, discutir com a Secretaria de Educação. Eu não sei o que vocês acham, mas seria muito interessante ter um núcleo com essa grandeza, né, de atuação, porque ele fica completo. Eu acho que a implementação por si só fica muito capenga e o núcleo fortalece mais. A gente tem
visão, né, do cenário todo, e a atuação se torna bem mais, vamos dizer, fortalecida, né? Isso que eu queria dizer. Eu não sei se a minha ideia é fora mas eu acho que temos condições de implantar o núcleo junto com o COPED, dentro da estrutura da sede da Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul. Tá? Deixo aqui essa sugestão, era isso. Olha, Eu creio que eu não tenho entendido certo a sua proposta, Marileia. Deixa eu dizer, Mônica, dentro da estrutura da Secretaria de Educação tem essa coordenadoria, não tem? Tem a COPED, que é a Coordenadoria de Psicologia Educacional. Ela está com iminência de mudar esse nome e colocar o serviço social, né, ser uma coordenadoria Exatamente das isso. duas. Aham. Exatamente isso que eu quero sugerir. Em vez de fazer, como só tem a psicologia educacional, o serviço se juntar a essa coordenadoria, e aí a gente batizar, vamos dizer assim, como esse núcleo social, exemplo da experiência de Diadema. E com esses eixos interventivos, e aí a gente fazia, lógico, um trabalho, né, de montar e sugerir tudo isso. É exatamente isso, Mônica, o serviço social se juntar à psicologia educacional. Não, mas aqui dentro da Secretaria do Estado de Educação, Marileia, isso já acontece. Tem a Coordenadoria de Psicologia Educacional, porque ela chegou primeiro, né? Tem 6 anos dentro da Secretaria, e em junho de 2022, quando iniciou o Serviço Especializado de Apoio ao Processo Educativo, que é o SEAP, que atende a 13.935, essa coordenadoria recebeu esse serviço, e daí ela se dividiu em unidades, e uma das unidades é a unidade de psicologia e serviço social educacional, tá? E a gente tem a informação que o nome dessa coordenadoria vai mudar para Coordenadoria de Psicologia e Serviço Social Educacional. Isso é um processo ainda que vai acontecer, mas dentro dessa coordenadoria já existe a UPES, que é a Unidade de Psicologia e Serviço Social na Educação. Mas eu entendo que a Marileia traz, e eu ainda concordo com ela, porque o que acontece? Por mais que tenha o BEPS, que é do Serviço Social, ela se remete, se compete, à COPED. Né? A Paola seria gestora hoje da Mônica. Né? Então, é uma psicóloga gestora de uma assistente social. Então, hoje, o núcleo, de alguma forma, ele não tem a mesma paridade, né? Você vai ter que discutir, mostrar, e a gente já conversou sobre isso. Em alguns momentos, eu tive que justificar nossa participação em uma conferência. Né? E hoje a gente tem esse questionamento dentro da COPED, onde a gente está na escola e não nesses espaços. Então, eu entendo que se a gente tem uma profissional do serviço social, né, que está ali em paridade com a psicóloga, a gente consegue garantir a participação sem ir para esse enfrentamento. Hoje a gente precisa ir para o enfrentamento, mostrar por que é importante a participação dos assistentes sociais numa conferência que é um espaço de deliberação da política, onde a gente constrói política, mas a gente tem que justificar isso. E o que a Marileia traz é o quê? Se a gente tem um núcleo, esse núcleo é construído junto. Você não precisa convencer ninguém, uma gestora, uma psicóloga, né, e nem explicar o que é o serviço social, porque esse núcleo, de alguma forma, ele está a par disso, né? Então, assim, eu entendo e concordo, eu acho que sim, né, o serviço social precisa se desvincular da COPED, e não só no nome, porque se você muda o nome, né, e você continua se remetendo a Paola, não nada contra o trabalho da COPED, pelo contrário, né, da pessoa dela, pelo contrário, são ótimas profissionais, mas pensando hoje no serviço social no Estado, e já faço um ponto aqui em relação à formação, né, tanto da Marcela ontem, quanto da Deusolita hoje, né, o quanto a gente tem que avançar, e até em relação à entrevista, porque para o Estado tá tudo certo, não tá, gente, não tá, né, a gente precisa, sim, avançar nessa questão, concurso, né, hoje o nosso trabalho na COPED, hoje no CEAP, é todo o processo seletista,
30, 40 horas, a gente está ganhando o menor salário da educação hoje, né, trabalhando dessa forma que a gente já falou. Então, sim, é importante a gente, enquanto assistente social, ocupar esse espaço de gestão, né? Hoje o nosso cargo, inclusive, nem é assistente social, é gestor de atividades educacionais, assistente social, né? Então, assim, a gente faz o trabalho de assistente social, mas é cobrado o trabalho de gestor, e ao mesmo tempo, né, não ganhamos como, e ainda não é regulamentada a questão das 30 horas, então, assim, eu concordo que a Marileia traz, entendo também a questão da Mônica, mas eu acho que é muito importante a gente equiparar aí a psicologia e o serviço social e não ser um braço, né, uma parte da psicologia e o serviço social. Ai, Ramiro, muito obrigada. Você explicou muito melhor do que eu, que a ideia é exatamente isso. A gente tem que ter o protagonismo também, né? Porque isso nos fortalece. Foi ótimo, Tá, obrigada. Foi tá. muito legal o que você falou. Ramiro e Marileia, eu acho que é bem importante isso que vocês trouxeram e dizendo que essa experiência do núcleo, esse trabalho consolidado desse jeito, as duas categorias, o trabalho, quando nós definimos princípios, diretrizes de trabalho, eixos de trabalho, ele é equiparado para as duas profissões, porque antes ficava muito, a gente tinha muitos conflitos, o que que é do serviço social, o que que é da psicologia, e isso acabava dando um conflito ali na equipe, e que a gente se alinhou bastante. Nós temos o nosso plano de trabalho, é claro que tem as atividades que são mais privativas do assistente social, da psicologia, mas o que nós defendemos de educação, concepção de educação, princípio, todo documento, toda a composição desse núcleo é completamente equiparado entre o serviço social e a psicologia. Hoje eu estou na coordenação, mas tranquilamente poderia ser um psicólogo na coordenação que não iria alterar aí a concepção do trabalho ou a organização. Só uma pergunta, Desolita. Vocês Sim. trabalham duplas, de assistente social e psicólogo? Trio, 4, nós trabalhamos, tem a equipe de assistente social, psicólogo, fonoaudiólogos e o psicopedagogo. Trabalhamos juntos, totalmente integrado. É claro que E às você, vezes vai... Desolita, Oi, Desolita, e você é a coordenadora desse trio? eu sou dessa equipe toda, não só Da equipe dessas toda, duas. né? Hoje nós temos É uma um equipe... formato bem parecido que a gente vivencia aqui. Isso. Eu coordeno e represento o núcleo social, que é importante quando a Marileia fala desse documento, é importante porque se você pega o currículo de Diadema, você vai ver lá o núcleo social nas suas atribuições. Todo documento que você pega da Secretaria de Educação, você acha o núcleo social. Se você chegar hoje lá na Secretaria de Educação, tem a placa lá indicando os locais e está lá, né, o setor de núcleo social. Também tem o seu tempo, né, que está aí há 30 anos, nunca nem mudou de nome. O serviço social, ele chegou primeiro, foi mais, ficou muitos anos sozinho, só serviço social, ao contrário de vocês, né, que primeiro veio a psicologia, o nosso primeiro veio o serviço social, mas a gente tem um trabalho muito integrado aí. Desolita, o núcleo social fica só o assistente social. Não, assistente Não? social, psicólogo, psicopedagogo e o fonoaudiólogo social e os estagiários, e tem uma pedagoga também. Todo mundo no setor, e tem aquela equipe de referência das escolas. Então, se você pega, vamos dar o exemplo, se você pega a Escola Vinícius de Moraes, você chegar hoje na Escola Vinícius de Moraes e falar, escola, quem que é a sua referência do núcleo social? Ela sabe dizer, assistente social é o César, a psicóloga é a Jéssica e a Carla, a psicopedagoga é a Maria Aparecida, que, por sinal, é do Mato Grosso do Sul. Ela até entrou aqui no seminário, a nossa colega psicopedagoga é daí, do Mato Grosso do Sul. E tem a fonoaudióloga, que é a Andréa. Então, a equipe da escola, ela sabe quem que é a equipe de referência dela. Cada escola sabe quem é a sua equipe de referência. Então, quando ela recebe a visita dessa equipe nas escolas, planejado, mas quando tem qualquer trabalho a ser desenvolvido dentro da escola, é essa equipe dela. Bem, gente, eu acho que a gente já pode ir finalizando, né? Porque foi uma manhã muito rica. Já são 10h10 da manhã. Acho que não saímos muito do horário, né?
e agradecer muito a participação da Deusolita. E daqui para frente, Deusolita, vamos participar juntos no grupo de WhatsApp para Claro, trocar muito mais informações e você acompanhar aqui a gente acompanhar vocês lá na GPS. claro, eu que E agradeço aí o convite. tá, Aí, só reforçando, por favor, Deusolita, o caminho ou a forma da gente ter acesso ao livro do professor Ney lá em Eu conjunto, né? acabei de compartilhar com a Carmen, aí ela vai Ah, Carminha, compartilhar por com vocês, favor. tá? pode, né? O formato dele em PDF eu compartilhei com a Carmen, e Eu vou, Ok. vou colocar no chat agora, né? Para as isso, pessoas já compartilharem. Mas e eu vou, lá, a gente se encarrega, enquanto cresce, de passar esse material da Marcela, o material da Deusolita, tudo que vocês precisarem. E nós temos o grupo de trabalho do Serviço Social na Educação, que a Mônica coordena, junto com a Marileia, que é da Comissão de Seguridade, né? Que esse GT está organizado dentro da Comissão de Seguridade Social, e nós do CRES estamos assim, prestando muita atenção nessa luta e organizando, e logo vamos pensar aí nessa formação, nesse trabalho que o pessoal precisa, né, aprimorar mais e mais, né, porque eu creio que o serviço social na educação, a gente não faz lá dentro assistência social, a gente não faz saúde, a gente não faz sócio-jurídico, a gente faz educação. Mas a educação ou assistente social, o serviço social, ele tem uma visão ampliada, não só da sua política onde ele está atuando, ele tem que conhecer muito bem, porque ele acessa direitos, mas ele tem que articular com as outras políticas muito bem. Então, é um profissional de extrema importância dentro de uma equipe por esse trabalho. Então, a gente tem que se aprimorar nessas competências e habilidades do serviço social na educação, que é tão antigo, mas é tão novo ao mesmo tempo, não é? bem E aqui. que a gente precisa, por isso que a gente precisa das leis de regulamentação nos municípios, para ficar bem claro ali as atribuições, para não haver tanta confusão como a gente vê, né? Eles falam que o assistente faz assistência, não é. É. A gente faz a política onde a gente está inserido, não é isso, É. Deusolita? Com certeza, E aí Carmen. Eu deixo para queria, Deusolita fazer a sua despedida e tá. agradecer a todo mundo e um grande abraço. Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite aí, parabenizar o pessoal do CRES aí, do CRP, porque é uma luta grande, e dizer que eu me coloco à disposição para a gente estar conversando em outros momentos também, para estar construindo. Será muito bom ter vocês no GPS. E eu deixo aí, até complementando o que a Carmen falou, né? Quando fala, mas o serviço social ou a psicologia é na escola ou na Secretaria de Educação? É importante que a gente saiba que é o serviço social e a psicologia na educação. Não é na escola, na secretaria, é na educação. Porque quando você tem a concepção da educação, não importa o local que você está. Se a sua mesinha vai estar lá na escola ou se a sua mesa vai estar na Secretaria de Educação. Por isso que é o serviço social e a psicologia na educação. A gente já ultrapassou na escola, né? Porque na escola você fala, será que nós vamos para a escola? Aí tem município que põe na escola, tem município que põe na secretaria. Então, é o serviço social e a psicologia na educação. Eu deixo aí o meu abraço, agradecer novamente e parabenizar vocês pelo seminário que é tão importante. A formação continuada é que nos garante uma atuação adequada e uma garantia de direitos dos estudantes e de outra população também. Obrigada, Carmen, pelo convite. Parabéns para você, obrigada a todas e todos que participaram do nosso seminário. Um abraço. Bom final Um de semana. abraço. Tchau, tchau.